Fala pessoal, tudo bem? Professor Rafael Carlos, de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias, é aqui com vocês para a gente fazer mais uma questão do material aí preparatório do Enem 2023. E dessa vez a gente vai fazer a segunda questão da segunda unidade do material. E essa segunda unidade, ela é sobre cultura e indústria cultural, ok? Então vamos lá, vamos dar uma lida em como foi que caiu essa questão lá na UEA. Ela caiu assim, ó. Artigo 215, citou ali um artigo, né, uma lei da Constituição Federal, que trata do seguinte tema. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Opa! Grifa Estado e direitos culturais. E acesso às fontes da cultura nacional e também apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. É o que está escrito lá na Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 215, a garantia que o Estado precisa dar aos cidadãos de acesso à cultura. Beleza? Vamos então continuar a leitura. E aí depois tem uma notícia lá da G1, do site G1, né, da Globo.com, de 2021, que diz o seguinte: o incêndio que atingiu o acervo da Cinemateca Brasileira na noite de 29 de julho de 2021, foi o quinto incêndio que atingiu a instituição responsável por guardar, preservar e difundir a produção audiovisual brasileira. Então, olha só, no primeiro texto a gente tem um artigo 215 da Constituição, que garante o acesso do cidadão brasileiro ao patrimônio, né, à produção cultural nacional. E depois, no segundo texto, a notícia de um incêndio que pela quinta vez, foi o quinto incêndio, que atingiu a Cinemateca Brasileira em toda a sua história, que é onde se guarda e tem que se preservar grande parte do acervo audiovisual brasileiro, ok? Então existe aí um desacordo, né, entre o que o Estado deve garantir e aquilo que de fato acontece na prática, na vida real, digamos assim. Vamos para a pergunta, então? A pergunta diz o seguinte: a leitura dos textos permite concluir que... Então, a gente tem um texto que garante o acesso aos direitos culturais na Constituição e o outro que trata de um incêndio que aconteceu pela quinta vez, o quinto incêndio na Cinemateca Brasileira. Letra A diz o seguinte: o patrimônio cultural do país tem amparo legal, que assegura sua efetiva manutenção. Mais ou menos. Tem amparo legal? Sim. A Constituição ampara isso. Mas na prática, efetivamente, ocorre a manutenção desse acervo? Aí não, né? Quinta vez que o incêndio atingiu a Cinemateca, então, efetivamente, infelizmente, não ocorre. Então seria uma opção distratora. A metade dela está correta, mas a parte final não faz sentido, de acordo com o texto lido. Letra B. As perdas tiveram suas proporções reduzidas por tratar-se de um caso isolado. Infelizmente, não foi um caso isolado. Só lá na Cinemateca foi a quinta vez que aconteceu um incêndio. Então, não se pode tratar como caso isolado. Letra C. Há um desacordo, aí sim, um desacordo, entre o que versa a legislação, entre o que garante a lei e o acesso ao direito à cultura no Brasil. Aí faz sentido. De acordo com os dois textos de referência, existe de fato um desacordo entre o que garante a lei e o que ocorre na prática. Ok, a letra C é a melhor opção que nós temos até agora. Letra D. A situação citada pela notícia é incomum. Infelizmente não é, porque só na Cinemateca já foi o quinto incêndio, fora outros lugares também que guardam o patrimônio cultural brasileiro que sofrem algum tipo de coisa parecida. Então, a letra D não é. Letra E. O artigo é vago. Vago? Não é, ele está garantindo o acesso do cidadão aos direitos culturais. Ele não é vago, ele é assertivo. Então a letra E também não nos serve, o começo dela já está errado. Logo, a melhor opção que nós temos será a letra C de casa. Vamos ver se é isso mesmo? Confere comigo o gabarito. 1, 2, 3, letra C é a nossa opção correta nessa questão. E a gente fica por aqui em mais uma questão de Sociologia e já deixo combinado o nosso próximo encontro,
para resolver a próxima questão do material. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.